Vou falar, já o advogado aí do Bolsonaro vai começar a pedir aumento, viu? Ganhar 3 milhões e meio só para passar vergonha na Globo não vai funcionar para ele não. Por quê? Porque, olha, tá entrando em pânico o advogado com as confissões do próprio cliente. O Bolsonaro, desde que foi indiciado, já confessou 3 vezes ao vivo que tentou dar golpe de Estado. A última foi a pior delas. Bolsonaro estava falando para a TV Nordeste, no evento de abertura da FenaSoja, Feira Nacional da Soja. Então o agro convida ali o genocida, né, que deu muitos bilhões aí para o agro em isenções fiscais e tudo mais, coisa que nós todos estamos pagando até hoje aí de benefícios para alguns poucos bilionários do agro. Então, em troca, eles dão palco aí para o genocida falar. E aí o que acontece? O Bolsonaro foi lá, ele deu mais de meia hora de entrevista. Essa semana ele já tinha dado mais de 29 minutos de entrevista para a Rádio Gaúcha, onde foi humilhado pelas jornalistas no final. Ele não achou que ia ter algum tipo de oposição lá. Não teve realmente durante 90% da entrevista, mas no finalzinho desandou a maionese para ele, saiu bravo, saiu bufando, saiu dando indiretinha para as jornalistas, enfim, se deu ruim para ele lá. Aí foi na FenaSoja com um entrevistador que é muito amigo dele. O entrevistador chegou a fazer perguntas sobre o que o senhor acha da anistia para os condenados do dia 8 de janeiro. Tinha ali padre com uma cruz na mão, tinha senhorinha com a Bíblia debaixo do braço, e essas pessoas aí, cristãos, cidadãos de bem, estão todos presos, o que o senhor acha? Ou seja, ele encontrou aí na FenaSoja um entrevistador do jeito que ele gosta, o cara que vai lá e levanta a bola para ele cortar e fazer o ponto, ou, outra analogia, cruza a bola para ele fazer o gol. Pois bem, lá estava fácil, né? E aí tem um problema de quando tá fácil demais, que é ele começa a se soltar. Se soltar e se soltar. A coisa degringolou pro Bolsonaro quando em determinado momento da entrevista, já eu te mostro, chegou uma claque ali. Então imagina que é um evento do agro e só tem bolsominion ali. E ele estava numa salinha que parece que era de vidro, dando entrevista, e dava para vê-lo de fora. Então muita gente chegava ali e falava, e aí ele no meio da entrevista começou a se empolgar, porque passou uma pessoa e falou, aí depois de um tempinho passaram outro, fizeram, aí ele, uhul. Aí ele gosta de fazer esses gritinhos, né? Tá, se empolgou. É aí que o advogado dele deve ficar assim, caraca, meu. Ele deve olhar assim todo dia para a conta bancária e falar, é que eu ganhei 3 milhões e meio para isso, mas meu Deus do céu, que vontade de mandar esse cliente pro beleléu. O advogado dele não vai fazer porque muita gente deve ter percebido aí nas últimas semanas que o advogado do Bolsonaro é extremamente burro, porque ele é muito bolsonarista. Uma pessoa não pode ter um advogado que é muito muito em favor de você em tudo, porque aí ele vai fazer uma defesa cega. O Lula, por exemplo, quando começou o processo da Lava Jato, muita gente queria que o Lula escolhesse um criminalista ligado aí ao PT, ligado aí a ele. E o Lula falou, não, eu vou escolher um cara que ele é especialista em lawfare, não era criminalista, que é o Cristiano Zanin Martins. É um cara que não era ali o maior lulista do mundo. Por quê? Porque esse cara de fora do processo, ele vai dar uma visão mais ampla ali e ele vai saber o que é erro e o que é acerto. Se o cara está muito dentro do processo, ele começa a ficar cego, ele não consegue ver a coisa de fora. Uma coisa é você vê uma coisa de fora, de cima, você vê todo o panorama. Outra coisa é você vê dentro. Dou um exemplo, imagina você está dentro de um labirinto. Dentro, você não sabe onde é a saída. De cima, você consegue, pode até demorar, mas você consegue traçar. Ó, aqui não é, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, ó, saída é aqui. Pois bem, o que acontece é que o advogado do Bolsonaro é muito bolsominion. Por isso que ele tem umas estratégias burras, como por exemplo, da entrevista à Globo News, e aí ele pede a entrevista, a Globo News obviamente adora dar espaço para fascista, e aí ele vai lá e ele diz que o Bolsonaro é inocente e que a culpa é toda do general Heleno, do Braga Neto e dos outros militares. Aí você fala, meu Deus do céu. Chegou a ter aí declaração do advogado de um dos quilos pretos que vai delatar, e a delação sem prêmio, tá? Não vai ser delação premiada. Eles vão falar sabendo que não vão ganhar prêmio algum porque eles não têm provas de crimes novos. Então eles vão delatar tudo o que eles viram para ter uma diminuição na pena lá na frente. Não é, nossa, delação premiada, não vai ser preso, vai ter uma diminuição de tantos anos, só vai poder ter uma pena até tantos anos de prisão e tal. Não tem nenhum tipo de acordo dessa maneira. Eles só estão aí
dando os sinais à imprensa de que eles vão falar tudo o que sabem, entregar todo mundo, entregar as provas, para lá na frente, em vez de eles pegarem aí 30 anos de prisão, peguem 10, 9, 8, e aí quem confessou tudo e entregou novas provas vai pegar penas menores. Quem não confessou vai acabar pegando pena máxima ou muito próximo da pena máxima. É isso, tá? E aí o que acontece? Nessas aí, o Bolsonaro, avisado aí por seus advogados e via imprensa aí, ele tem assessores ali que mandam para ele todo dia de manhã o clipping. Clipping, para quem não sabe, é um termo antigo, termo ainda analógico, que era os assessores ou secretários, secretárias de alguém importante, compravam todos os jornais e tinham clips, clipe mesmo, aqueles de papel, e eles colocavam clipes ali nas folhas onde tinham ali e onde tinha matérias que eram de interesse do chefe. Aí o chefe não tinha que ler o jornal inteiro, ele só pegava o clipe e lia aquela página. Se quisesse, estava ali o jornal inteiro, mas tinha ali os clips, isso é o clipping. Pois bem, tem gente que manda para o Bolsonaro já os links de tudo, inclusive quando foram aí quebrados alguns sigilos, a gente ficou sabendo. Tá, mandaram já para o Bolsonaro, esse pessoal vai delatar. Esse pessoal vai delatar e vai ser delação despremiada, vai ficar ruim a coisa, viu, Bolsonaro? Vai ficar bem ruim. Um dos quides pretos, inclusive, o advogado falou que a defesa do Bolsonaro está atrapalhando as outras defesas. Por quê? Porque tem gente tentando dizer, sou inocente. E aí, de repente, vem a defesa do chefão e fala, não, 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 esses caras são culpados, o Bolsonaro não. Uma coisa é você falar que você é inocente, outra coisa é você começar a jogar no colo dos outros o crime. Aí não, aí fica ruim, viu? Pois bem, Bolsonaro, diante desse estresse, vai lá na FenaSoja, estressado, com o inquérito do golpe na cabeça, tudo mais, e é confrontado aí por um repórter. Aliás, não é confrontado porque não teve confronto, foi o oposto de confronto. É enaltecido aí por um repórter bem bolsominion. Tá? Aí tá aqui, ó. Peraí que tá aqui um problema. Pois bem, vamos lá. Aí tá aqui o repórter e tá aqui o Bolsonaro. Vamos lá. Aí em determinado momento estava rindo aí e tal. Aí depois de ficar muito sério, começou a rir. E aí ele começou a se sentir ali, posso falar o que eu quero. Claro que a entrevista teve momentos bem tensos, mas depois desse aí foi que a coisa ficou feia para ele, porque ele começou a se sentir soltinho demais. E aí chega este momento aqui. Vamos lá. Com vocês aqui, bandidos. Esses assassinatos, enfim, para não permitir que Lula assumisse a presidência. Olha só, foi falado muito das 4 linhas, sempre joguei dentro delas, que busquei alternativas, como o próprio depoimento do comandante do Exército, que era, entre outras, estado de sítio e estado de defesa. Estado de sítio, eles bateram muito em mim, estado de sítio. Mas o que é um estado de sítio? O presidente convoca os conselhos... Eu busquei alternativas, como disse o depoimento do comandante do Exército. Estado de sítio ou estado de defesa. Então eu busquei alternativas. E estádio de sítio jogaram muito aí pra cima de mim. Quer dizer, muita gente estava pedindo para ele estádio de sítio. Então ele buscou alternativas. O depoimento do comandante do Exército, que ele disse que é verdadeiro aí, o comandante do Exército disse que o Bolsonaro foi até ele com uma minuta de golpe de Estado. E que o Freire Gomes ameaçou dar voz de prisão ao Bolsonaro. Falou, você tá querendo dizer o quê com essa minuta aí? Eu posso prender o senhor. E que aí a coisa ficou feia e tal. Segundo mensagens de um dos quides pretos que foi preso aí na semana retrasada, com o tenente-coronel Cid, naquela reunião, os generais rasgaram a minuta na cara do Bolsonaro. Rasgaram, ó, isso aqui não vale nada, sai daqui. Pois bem, tentou e está admitindo. Eu busquei as alternativas e o depoimento do general Freire Gomes é verdadeiro. Depoimento do general Freire Gomes é um dos principais, um dos principais indícios que a Polícia Federal tem ali de que, olha, você tem aí os chefes das forças dizendo, e tem o do comandante da aeronáutica também, que o Bolsonaro, aquelas minutas e tal, não apenas ele sabia como pedir modificações e tudo mais. Depois das tais modificações, ele apresentou aos chefes das forças a minuta de golpe de Estado. Se fosse aceito, ele daria o golpe. Não foi aceito. Não foi aceito não porque o Freire Gomes e o Batista Júnior sejam democratas, sejam exemplos para a democracia do Brasil, e sim porque não teve ordem dos Estados Unidos. Eles acharam que ia ter golpe de Estado, ia dar errado, o golpe ia durar pouco tempo, eles iam acabar presos. Aí agora, para você ter ideia, a defesa do Bolsonaro e a defesa de outros aí chegaram com uma nova teoria. A defesa do Bolsonaro está em pânico depois dele confessar aí 3 vezes que ele buscou alguma coisa. Olha, o cara é presidente da República, ele perde a sua tentativa de reeleição. Qualquer coisa que ele faz para tentar impedir o próximo de assumir é golpe.
Não existe, não tem outra alternativa. Não tem como falar, não, eu impedi o Lula de assumir, mas não ia ser golpe. Ia! Então ferrou. O que está tentando aí a defesa do Bolsonaro e aí é desespero puro, eles estão tentando uma nova teoria jurídica aí, que é a teoria de que, olha, se teve tratativa de golpe, então os militares, o Bolsonaro, todo mundo, eles só podem ser condenados e pagar pelo que eles fizeram, e não pelo que eles não fizeram. Como assim, Thiago? O que eles querem pleitear é o seguinte, olha, esses crimes aí chegam a 30 anos. Mas peraí, o Bolsonaro não chegou a dar o golpe, ele não chegou a destituir os poderes, não chegou a assinar o decreto, ele teve aí eles chamam de desistência solidária, eles desistiram. Então tá, planejou, tudo mais, se for dar alguma pena para eles, é pena por planejamento, não pode dar pena máxima de 30 anos. Tem que pegar penas menores aí por esses crimes, porque ele não chegou a dar. O que eles querem dizer é mais ou menos o seguinte, olha, pena de 30 anos é se ele tivesse destituído os poderes, assinado o decreto, colocado os tanques nas ruas, e aí vamos supor que um dia, ou uma semana, ou um mês, ou sabe-se lá quanto tempo depois, a democracia volta e aí ele é condenado por golpe de Estado. Aí é pena máxima. Mas como ele não chegou a fazer isso, então tem que ser uma pena menor. Só que para isso ele tem que confessar. Ele tem que admitir que ele realmente tinha preparativos para o golpe. E tudo indica que o Bolsonaro a defesa do Bolsonaro tá se adaptando às falas burras do Bolsonaro. Porque ele admitir que ele tentou aí estado de sítio, GLO, estado de defesa, mostra que ele tinha tratativa para o golpe, que ele começou os preparativos para o golpe. Ah, mas ele fugiu no dia 30 de dezembro. Então, o que quer dizer a defesa dele? O que vai dizer a defesa dele, uma das estratégias aí, e dos outros aí, ó, se teve a fuga e ele não assinou nada, então até aí vocês podem condená-lo, mais do que isso não. Só que o problema deles é o seguinte, teve o 8 de janeiro, né? E a Polícia Federal está no relatório final. Parte do dia 8 de janeiro era o Bolsonaro fugir antes, para caso desse errado ele não ser preso no mesmo dia. Inclusive, vamos lembrar o que aconteceu no dia 8 de janeiro à noite. O Bolsonaro ficou com medo de ser preso nos Estados Unidos e ele se internou num hospital. No hospital não, num resort 5 estrelas, que é um spa de luxo. Ele se internou, ficou uma noite no spa de luxo e aí tirou uma foto numa cama ali, né? Deve ter pago alguém ou pedido para alguém deixar ele deitar ali para tirar uma foto para falar que ele estava mal. Por quê? Porque ele estava com medo de ser preso mesmo não estando no Brasil naquele dia. Quer dizer, o cara que não tem culpa no cartório não ia fazer aquilo. Pois bem, aí eles vão ter que confessar, só que o Bolsonaro já está confessando. Ele já está confessando aí em várias entrevistas. Essas entrevistas todas podem, e digo mais, devem ser usadas pelo Procurador-Geral da República no julgamento do Bolsonaro. Na hora que tiver audiência, que a gente sabe aí da parte escrita, né, do processo, que a gente está vendo até agora, mas na hora que tiver audiência lá, tiver o julgamento, ó, o procurador deve chegar e falar, ó, o cara é confesso, ó, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, pegar o trecho, cortar e mostrar lá para todo mundo ver, ele confessou, ele tentou sim. E aí a última saída do Bolsonaro vai ser essa aí que já está sendo ventilada na imprensa pelos advogados aí dos golpistas, que é, ó, vamos falar que teve uma desistência solidária, a gente desistiu. Tentou, mas não pode ser pena máxima, hein? Difícil, porque os golpistas... Isso que tá dando desespero neles. Os golpistas do dia 8 de janeiro estão pegando 12 a 17 anos. Quanto não vão pegar os chefões? Os do dia 8 de janeiro não estão pegando pena máxima. Quem vai pegar pena máxima? Os chefões, é óbvio. Lembra, eu nunca vou esquecer do Merval Pereira sentado assim na Globo. Ele sentava assim, ó, na poltrona da Globo. Parecia que estava no sofá da casa dele, mas aí também não tem nada com isso. O importante é que o cara fala. O que o cara fala é só asneira, né? O Merval Pereira assim, falando, mas se estão dando 17 anos de prisão para esses criminosos do dia 8, quanto vão pegar os mandantes? 50 anos? E o Merval Pereira super preocupado que os mandantes de golpe de Estado vão chegar a pegar até 50 anos. E o Bolsonaro ontem perdeu talvez o maior apoio que ele achou que teria. Um apoio que ele achava que tinha. Faz cerca de um mês, ele tentou fazer um aceno, levou um belo de um não e agora perdeu de vez o apoio, que é do Michel Temer. Michel Temer é quem indicou o Alexandre de Moraes para o STF. O Bolsonaro acredita que o Alexandre de Moraes é um cachorrinho do Temer, e não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ministro, depois de indicado, não deve nada a quem o indicou. É só ver aí quantos que o Lula e a Dilma indicaram e que rasgaram a lei para prender o Lula. E rasgaram a lei para ser a favor do golpe contra a Dilma. O Bolsonaro acha que tem 2 cachorrinhos ali no STF, e daqui a pouco eles começam a votar tudo contra ele, tá?
No momento, estão votando muita coisa contra ele, tá? É só ver aí. Ele tentar recuperar o passaporte, os dois votam contra. Ele tentar tirar o Alexandre de Moraes do processo, os dois votam contra. Ele tentou um habeas corpus preventivo lá, quando achou que ia ser preso lá atrás, os dois votaram contra. Inclusive o Cássio Nunes era o relator e votou contra. Já vão votar contra em tudo. E aí ele acha, não, mas o Alexandre vai fazer o que o Temer pede. Aí ele ofereceu para o Temer ser vice dele em 2026. Ou seja, o que ele queria dizer é, eu vou ser candidato, o Temer vice, depois eu tiro a candidatura e o Temer vai ser o meu candidato. Quer ser presidente da República, Temer? Eu te apoio. O Temer falou, não, eu já saí da política. Evitar uma vergonha a mais, né, o Temer. Aí, agora o Michel Temer deu declaração dizendo que, olha, pelo relatório aí da Polícia Federal, tem crime aí sim, tem que investigar sim, teve golpe de Estado. De golpe de Estado, o Temer entende melhor do que todos nós juntos. Ele deu um golpe, literalmente. Então, quem entende mais de golpe de Estado no Brasil? O cara que deu o golpe, Temer. Ninguém entende melhor que ele. Ele está dizendo que teve ali tentativa de golpe de Estado em 2022 e defendeu as investigações. Defendeu a Polícia Federal. Já era o último pilar. O Bolsonaro agarrado no pilar Donald Trump. Esse aí já chutou ele. Pilares chutam, esse aí chutou ele. Aí ele se agarrou ali numa estaquinha pequenininha, chama Michel Temer. Vai, Temer, me ajuda, o Temer já... Sai, Bolsonaro, teve crime aqui sim. Aí agora restou para ele confessar e depois lá na frente tentar pegar uma pena menor, falando que, olha, mas eu desisti. Gente, eu fiz, mas eu desisti. Ele não vai falar que fez com todas as letras, mas já tá aí falando que fez. Pois bem, veremos aí. Eu peço a sua inscrição no canal. Vamos aí pra cima dessa corja maldita. Falou!